Com o envelhecimento, todos os nossos órgãos e sistemas começam a funcionar de maneira mais lenta, né? Por causa da perda celular, que é normal, então tudo funciona de maneira mais lenta. Então, existe algo que a gente possa fazer para diminuir essa lentificação, ou até mesmo barrar essa lentificação, ou reverter esse quadro de que já estava com tudo funcionando de maneira mais lenta? Tem sim, fazendo exercícios, exercícios físicos e exercícios cognitivos, dependendo do que você deseja melhorar, né? Então, por exemplo, se você faz um exercício físico, eu tinha dito lá, né, que depois de um exercício muito vigoroso, o idoso já demora mais para reagir, assim, para controlar a pressão arterial, por exemplo, o aumento do batimento cardíaco, né? Então, quanto menos ele fizer, mais dificuldade ele vai ter quando ele precisar fazer, quando ele tiver que agir numa situação de estresse, né, de emergência, por exemplo, por algum motivo precisar correr para tirar uma panela do fogo ou para atender uma campainha. Se ele não treina isso sempre, vai ser mais difícil, né? Se ele estiver sempre praticando um exercício físico, o organismo já vai estar adaptado com essa situação, né? Vai ser uma situação corriqueira. E o sistema cardiovascular funcionando bem, ele vai ajudar no funcionamento de todos os órgãos do corpo, porque os órgãos precisam estar bem vascularizados para transportar os nutrientes, né, da nossa alimentação para cada uma das células do nosso corpo, né? Então, a gente tendo uma boa vascularização, o nosso sistema circulatório funcionando de maneira adequada, isso vai ajudar no funcionamento de todos os nossos órgãos, né? O nosso corpo funciona exatamente como um motor de um carro, por exemplo, né? Se fica muito tempo sem usar, enguiça, né? Enguiça, ou a bateria ria, né? Quando a gente tem um carro lá parado na garagem, a gente não vai de tempos em tempos dar uma ligadinha para fazer o motor funcionar, a bateria, carregar, né? Para continuar mantendo a função daquele carro. O nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa sempre estar usando todos os nossos órgãos e sistemas para que eles tenham um bom funcionamento. Então, o exercício ele vai otimizar esse funcionamento dos nossos órgãos e sistema. Então, é sabido que o exercício físico ele é capaz até mesmo de barrar esse envelhecimento das células, né? Essa perda celular e essa perda do funcionamento dos órgãos e tecidos. Como? Através do aumento mesmo da vascularização e do ganho de força muscular. Tem um estudo realizado no Reino Unido que ele fez o seguinte: ele comparou um grupo de idosos, né, entre 55 e 80 anos, que eram ciclistas, eles sempre foram ciclistas, eles tinham o hábito de andar de bicicleta por hobby, né? Nada competitivo, mas a vida inteira eles fizeram isso. E compararam com um outro grupo de idosos com a mesma idade que não tinham esse costume de se exercitar, né? E com um terceiro grupo de jovens, adultos jovens. Então eles observaram o quê? Que os ciclistas, eles tinham a mesma quantidade de fibras musculares, né, que os jovens. E já os idosos sedentários, eles tinham uma perda significativa em relação aos aos idosos que praticavam ciclismo regularmente, mostrando a importância da atividade física regular para a manutenção da função muscular, nesse caso, né? Depois eu vou deixar aqui, junto com o vídeo, a referência desse estudo para quem tiver interesse em procurar. Então, quando a gente tem uma estrutura no nosso corpo funcionando de maneira adequada, a estrutura em si, né, a forma dela também vai funcionar de maneira adequada, também vai estar adequada. E vice-versa, se a gente tem uma estrutura boa, ela vai funcionar da maneira correta. E se a função está boa, ela também vai ter um formato adequado para a função que ela executa.
uma coisa interfere a outra. Então, se você estimula o funcionamento de todas as estruturas do seu corpo, né, isso vai manter uma estrutura com formato adequado, evitando dores, por exemplo, né? Então, se você tem dor e fica lá parado, sem deixar aquela estrutura funcionar, a dor só tende a aumentar, porque o formato dela já não tá bom. Ela não vai estar executando a função que ela precisa executar. Isso gera dor e só tende a aumentar. Agora, conforme você for fazendo ela funcionar da maneira adequada, a estrutura vai voltando no formato dela adequado, diminuindo a dor, né? Então, é muito importante que a função e a estrutura estejam adequadas para você não ter dor, por exemplo. Então tem muita gente, por exemplo, que não gosta de fazer uma atividade física, né? E aí a pessoa pensa assim, ai, academia é chato, não gosto de ir pra academia, né? Por isso que eu não faço atividade física. Tudo bem, se você não gosta de ir pra academia, não é necessário. Mas será que você não gosta também de fazer um exercício na piscina, natação, hidroginástica, ou correr, caminhar, dançar, né? Jogar bola, enfim, são inúmeras as possibilidades de exercício que você pode fazer. Alguma coisa você vai gostar, é importante fazer uma coisa que você goste. Procure uma coisa que você goste, porque aí você realmente vai fazer aquilo e vai estar se exercitando. E então o exercício pode sim barrar o nosso envelhecimento, né? Não é que as células vão deixar de funcionar, né? Elas vão sim perdendo, porque isso é natural do envelhecimento, elas vão perdendo a função delas, muitas células vão morrendo, sim, mas a função do seu organismo como um todo não vai deixar de acontecer, né? Seu organismo não vai deixar de funcionar naturalmente, porque mesmo você perdendo muitas células, você tem muito além do que você precisa, e essas que vão restar vão ser o suficiente para você ter uma função normal. Isso praticando o exercício regular.